todos, sejam bem-vindos a esse canal, onde repartimos o pão, a mais um estudo dado por Deus para nos instruir na caminhada da nossa vida de fé. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que é o adultério, em continuação àquele sermão do Senhor Jesus maravilhoso lá na montanha, no monte, no capítulo de número 5, tome a sua Bíblia, versículo de número 27, Jesus continua dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. 30. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Misericórdia. Aqui o Senhor Jesus está falando os critérios para entrar ou herdar o reino de Deus. Está falando de práticas, maneira, o estilo de vida, das quais Deus nos orienta para que nós não temos parte com elas. Por exemplo, aquele grupo 1 Coríntios 6:9, os adúlteros, injustos, devassos, idólatras, etc. E nós encontramos também em Deuteronômio, capítulo de número 5, versículo 18, não adulterarás. Êxodo também fala. Então, meus amados, aqui ele está nos instruindo acerca dos fariseus, os escribas, que enfocavam a lei de modo legalista. E o que é legalista? É referente à lei, aos preceitos legais, relativo ao legalismo, que a Bíblia fala sobre isso, esse legalismo. É essa maneira que os fariseus escribas, os religiosos, tinham esse estilo de vida, ao qual essas pessoas que acreditavam que o cumprimento das regras torna o indivíduo, vamos dizer assim, merecedor do favor e da salvação divina. Legalismo também significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. E esse pensamento não é bíblico e foi condenado por Jesus aqui. Como nós vimos no estudo anterior, que os fariseus e escribas reduziam o mandamento sobre o suicídio. Lembra no estudo anterior? Fica aqui a dica para você estudar e ver esse vídeo. E sobre o adultério aqui também. Essa mentalidade de que se alguém somente estaria cometendo um ato propriamente dito do adultério, ou seja, o simples ato físico de adulterar, é que estaria perfeitamente cumprido o mandamento. O Senhor Jesus aqui, vamos dizer assim, ele amplifica a questão do adultério, ele abre um pouco mais o entendimento a uma intenção plenamente escondida dentro do coração, no versículo 27 e 28. Ele dá ênfase à atitude extrema de como fazer para evitar tal pecado. No versículo 29 e 30, Jesus fala do olho direito da mão direita. Portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, porque é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então, desta maneira, deste modo, quando não se consegue mortificar os desejos da carne, os desejos humanos, as paixões do homem, humanas, da carne, a Bíblia fala de carne, a natureza humana, aqueles desejos desenfreados. E alguém pode se perguntar o que é essa carne, é a natureza humana terrena, decaída no pecado, que muitas vezes quer voltar e dominar a nossa vida, a nova vida criada por Deus, através de Jesus, por meio do Espírito Santo. Então nós consigamos observar aqui, meus amados, que é melhor, o que melhor que nós temos a fazer é o que Jesus falou, que é tomar uma atitude extrema. Sabemos que o adultério ocorre quando uma pessoa casada se envolve em um relacionamento sexual com alguém que não seja a pessoa a qual ela está casada. A Bíblia condena claramente esse ato. Não adulterarás. Eu falei no início, Êxodo 20, 14. Esse ato viola o compromisso assumido em casamento, no casamento, a ser fiel parceiro de casamento. Em Hebreus 13, 14, nós vamos ver aqui, diz assim, versículo de número, deixa eu ver aqui, não é 14, é versículo de número 4, perdão. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito
sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Ou seja, aquela pessoa que vai dar de si mesma em troca de algo, de prazer. Deus adverte aqui, meus amados, Deus fez tudo perfeito. Eclesiastes 3, versículo de número 11, diz assim: Deus fez tudo formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, diz aqui, no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha só que lindo é isso aqui. Então, Deus ordenou o tempo da intimidade sexual. É para um homem e uma mulher dentro de relacionamento conjugal. E se acontecer essa intimidade, essa relação, antes do casamento, é fornicação, tem um nome para isso. E se acontecer alguma relação com outro parceiro depois de já estarem casados, é adultério. E se um cônjuge concordar com um outro encontro, é adúltero, né, de uma terceira pessoa, também não é aceitável aos olhos de Deus. Isto está em direta desobediência à vontade de Deus. Deus é santo, não une ninguém através do adultério. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, abra sua Bíblia também aí comigo, está escrito assim, capítulo de número 4, versículo de número 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E diz assim, 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão das concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Então aqui olha só como tem advertências para nós na Bíblia. Então consigamos observar nesses 3 versículos, não nessa paixão das concupiscências da carne, como as pessoas, os gentios falam, ou seja, que não conhecem a Deus. Então nós precisamos conhecer a Deus aqui, como está nos instruindo aqui. E Paulo continua falando sobre isso aqui nessa carta, e nos dando dicas lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, aqui diz aqui 6, versículo, 1 Coríntios 6, versículo de número 18 ao 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha o que diz mais aqui no versículo de número 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus amados, olha aqui que coisa séria isso. Temos que glorificar a Deus no nosso corpo. O processo de santificação será para aqueles que oferecerem os seus corpos em obediência à vontade de Deus. E o resultado no final é que seremos participantes da santidade de Deus. E são atitudes que se esperam de alguém que tenha nascido de novo, do Espírito Santo de Deus, e se tornou filho de Deus pela fé em Cristo. Porque isso exige pureza de coração, uma boa consciência, uma fé genuína, o andar real no Espírito, produzindo o seu fruto espiritual e crescendo nisso ao longo da vida. Mas você deve estar se perguntando, e se estivermos sendo tentados, o que devo fazer? Como se comportar? Bom, aí nós vamos consultar a palavra de Deus, onde diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, lá fala assim, capítulo 4 aos Hebreus, versículo de número 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, aqui está a orientação, pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim, diz aqui, de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui, meus amados, aqui está falando que nós recebemos essa ajuda no tempo certo, mas nós temos que chegar com confiança ao trono da graça de Deus. Então nós temos a ajuda de Cristo.
que se compadece das nossas fraquezas, desde que nós nos achegamos a Ele com fé para alcançar a ajuda necessária ao seu devido tempo. Veja que não há mais desculpa nem justificativa, pois quando somos tentados com pensamentos impuros, podemos lembrar que Jesus abriu esse caminho através da palavra, não é mesmo? Queridos, os prazeres momentâneos de adultério logo passam, mas a tristeza que se colhe depois de praticar o ato é de longa duração essa tristeza. Não se dê à tentação, faça como Jesus, siga o seu exemplo em sofrer para fazer a vontade de Deus. Daí você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada, e se tornará uma verdadeira bênção e desfrutará de uma vida real, uma vida verdadeira, espiritual, fiel a Deus e aqui nessa terra mesmo, né? E também na eternidade. E para nós terminar, na carta aos Romanos, capítulo de número 13, aqui também fala, Romanos capítulo 13, versículo de número 14, diz assim: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Não devemos nunca fazer provisão para os desejos humanos da carne, ou seja, os desejos da natureza terrena, as vontades do velho homem, o homem exterior que se corrompe, que não estão de acordo com os santos mandamentos de Deus. Essa velha criatura deve ser crucificada todos os dias para que nos despojemos dela, ao ponto de sermos revestidos da nova natureza divina em Cristo Jesus. E com essa passagem, Jesus registrou a necessidade absoluta de santificação, a qual sem ela ninguém verá a Deus, né? Aqui em Mateus, porque Deus é perfeitamente santo. Deus, não podemos, através dessa explicação de Jesus, podemos aqui, através desse sermão, através dessa explicação do Senhor Jesus, através desse sermão, podemos sim entender essa explicação de Jesus e incluir, portanto, o ato de repudiarmos tudo aquilo que pode nos levar a contaminar o nosso coração, ou seja, alguma imagem virtual ou real, algo que se pode ler, ouvir, ver. Devemos evitar ainda que isso nos traga um sentimento de estar cortando algum órgão sobre o nosso corpo, como Jesus nos explicou aqui. Essas coisas que acontecem, são fontes de tentação, e a natureza da carne gosta destas coisas. Então que tenhamos cuidado e, se possível for, contrariarmos a nossa própria vontade. Amém, meus amados? No próximo vídeo vamos falar sobre o divórcio. Aqui é bem reduzido, eu não posso tomar muito tempo nos vídeos, então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o divórcio. Então fique atento, compartilha, curte, comenta nos comentários ali sobre o que você está entendendo, se você está gostando desse trabalho. Seja você alguém que Deus possa contar para compartilhar, espalhar a palavra dele aos seus amigos, colegas, vizinhos, pois sempre há alguém precisando de uma instrução. Pessoas sem direção na vida precisam dessa instrução. Então compartilhe esse vídeo, curta esse canal, deixe o seu like, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. E Deus lhe abençoe, meus queridos. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.